Muito bem, meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, falando sobre um dos grandes jogos aí do dia, inclusive o jogo que abriu, né, o domingo de NBA, que foi o jogo, né, o embate entre Houston Rockets e Milwaukee Bucks, né, jogão aí que rolou nessa tarde, Kevin Durant de um lado, Giannis do outro, um Houston vindo de um jogo bem problemático contra San Antonio, né, cara? Um jogo onde o time foi muito criticado, especialmente o Ime Udoka, né? Teceram críticas duríssimas ao trabalho dele, eu inclusive teci, né, algumas dessas críticas. E do outro lado, cara, um Bucks embalado, né? Um Bucks embalado, um Bucks tendo um início de temporada muito bom, né, sob comando do seu franchise player, Giannis Antetokounmpo. O Bucks vinha de vitória contra Chicago lá na Copa da NBA. E aí, né, rolou o embate, rolou o duelo. O Bucks conseguiu liderar durante a maior parte do jogo, né? O Bucks foi pro intervalo com uma vantagem boa, né? Foi pro intervalo vencendo por 11, foi pro intervalo com 61 pontos marcados, foi pro intervalo forçando 12 turnovers em cima de Houston, que viraram 21 pontos. Houston sofreu muito com turnovers no primeiro tempo. No segundo tempo, o time deu uma melhoradinha, né? Ainda assim cometeu turnovers, terminou com 17, mas assim, em comparação ao primeiro tempo, Houston melhorou muito no segundo tempo, cuidou muito melhor da bola, o que acabou fazendo a diferença no resultado final. Mas assim, no primeiro tempo, cara, Houston muito mal, né? Um ataque muito estático, Kevin Durant de novo sofrendo, né, com a pressão no ponto de ataque, cedendo turnover. E o Bucks, cara, capitalizando, matando muita bola de fora. Foram 9 bolas de 3 pro Bucks no primeiro tempo, 9 de 19, alto volume, alto aproveitamento. 5 jogadores diferentes do Bucks mataram pelo menos uma bola de 3 no primeiro tempo. O Bucks teve um aproveitamento muito bom. Foram 10 pontos de contra-ataque contra só 5 de Houston. Ou seja, a transição ofensiva do Bucks funcionou super bem nos primeiros 24 minutos. Cole Anthony vindo muito bem do banco, Miles Turner tendo um impacto gigantesco com 2 tocos e 11 pontos. O Giannis, no primeiro tempo, ele nem foi tão impactante assim. Nem foi o Giannis, ele foi impactar mesmo, ele foi dominar mesmo no segundo tempo. Segundo tempo, o Giannis, cara, tratorou, tirando no clutch time. Mas daqui a pouco a gente fala sobre o clutch do Giannis. É um tema à parte do vídeo. Mas assim, o primeiro tempo, cara, foi todo do Bucks. Todo do Bucks. Houston com muitos problemas defensivos, né? A defesa de novo sendo um problema, assim como foi contra San Antonio. Então, velho, a única coisa boa que Houston fez no primeiro tempo foi pegar rebote ofensivo. O Houston foi muito bom nos rebotes ofensivos, mas não conseguiu capitalizar em cima desses rebotes, então meio que não adiantou de nada. Então assim, foi um jogo que começou com o Bucks muito melhor, dominante. No segundo tempo, no terceiro quarto, o Bucks conseguiu sustentar 10, 9 de vantagem durante bons minutos, né? O Giannis veio muito bem ali do vestiário, fez um puta de um terceiro quarto. Kyle Kuzma também, muito bem, vindo bem do banco, matando bola de fora, conseguindo algumas boas posses defensivas. Só que aí o senhor Kevin Wayne Durant, olha aí, meteu um sotaque texano, né? Em homenagem a Houston, né? Meteu um sotaque texano, Kevin Durant. O senhor Kevin Durant resolveu jogar, né? Ele que fez um primeiro tempo abaixo, né? A partir do terceiro quarto, o homem jogou, né? Já no terceiro quarto ele veio para 14 pontos com mais de 60% de aproveitamento, carregou o ataque de Houston, que vinha tendo muitos problemas. Aman Thompson muito mal, Jabari Smith muito mal. Os únicos do Houston que estavam bem no ataque mesmo era o Durant no terceiro quarto, o Şengün e o Rich Shepard. Os únicos. O resto, cara, todo mundo ruim. Coletivamente o ataque não estava fluindo, mas o Durant, ali na unha, conseguiu produzir e fez Houston ir para o quarto período com só 3 pontos atrás no placar. Só 3 pontos, né? Conseguiu levar Houston pro quarto período vivo. E aí, no começo do quarto período, Houston cortou a diferença para 2 pontos, depois de boas jogadas ali do Rich Shepard, que inclusive, se o Ime Udoka não efetivar o Rich Shepard como titular depois do jogo de hoje, acabou o mundo. Aí fudeu. Tem jeito, mano. O Rich Shepard, ele precisa ser titular absoluto desse time de Houston.
Precisa. Ah, mas vai tirar o Okogie. Tira o Okogie. Bota o Reed Sheppard. Esse moleque, ele precisa ter mais minutos, cara. Esse moleque, ele precisa ter pelo menos 30 minutos por jogo. Porque ele é muito bom, velho. O quarto período dele foi gigantesco. Gigantesco, cara. Baita quarto período do Reed Sheppard. Aí o Houston foi lá, cortou a diferença para 2 pontos. Isso entrando ali nos 8 minutos mais ou menos. O Bucks conseguiu dar uma desgarradinha depois de boas sequências ali do AJ Green, do próprio Kyle Kuzma, do Giannis, né? O Giannis conseguindo ali mais uma dunk. O Bob Portis conseguindo uma boa dunk depois de roubar a bola do Durant. O Bucks abriu 7, entrando nos 7 minutos finais. Mas aí, de novo, Kevin Durant apareceu, comandou uma run de 10-3 nos 3 minutos seguintes. Inclusive, ele meteu-lhe uma end one fantástica. Uma end one linda, que baixou a diferença para 1 ponto. Faltando 2:20, o Houston finalmente buscou a virada com o Jabari Smith, né? Um dos pouquíssimos lances bons do Jabari no jogo. Ele matou ali uma bola de 3 que botou o Houston na frente. E aí veio, né, o grande X-Factor do jogo, que foi o clutch do Giannis. Vamos lá. O Giannis, isso é importante deixar claro, o Giannis fez um baita jogo. Tirando os últimos 2 minutos da partida, a atuação do Giannis foi absurda, cara. A gente tá falando de um Giannis que terminou a partida, com 37 pontos, 8 rebotes, 3 assistências, 1 toco, 14 de 25 nos arremessos. O Giannis jogou para um cacete. O segundo tempo do Giannis foi absurdo. Dito isso, o clutch do Giannis foi horroroso. Tudo que ele não podia errar no clutch, ele errou. Tipo assim, não teve nada que ele fez no clutch time foi bom. Nada. Não defendeu bem. Inclusive, a jogada que selou a vitória do Houston, que foi a end one do Sengun, foi uma jogada onde o Sengun, mano, tirou o Giannis pra merda. Vou até mostrar aqui o lance pra vocês, porque foi assim. Parecia uma criança. Todo respeito ao Giannis, mas o Sengun fez ele parecer uma criança. Olha isso aqui, cara. Ó o Sengun. Ó o Giannis marcando, ó. Olé. Olê, ó lá. Ó. Mano, ele pediu calma. Olha isso aqui. Ó a mãozinha dele pedindo calma. Olha isso aqui, cara. Olha, pô, isso aqui é humilhante. Aí ele vem, passa, o Giannis fica, pô, na merda, gira pra cima do Turner e mostra o muque do Gabigol. Pô, essa jogada é absurda. Então, assim, o Giannis não defendeu bem no clutch. E no ataque, velho, ele pecou. Errou todos os lances livres que ele teve no clutch. Inclusive, errou 2 ali que poderiam ter empatado o jogo. E na sequência, o Sengun colocou 4 pontos de vantagem e basicamente acabou com qualquer chance do Bucks de ganhar. E depois dele errar esses 2, ele errou outros. Ele errou mais 2. E o que é cruel é que até esses 2 lances livres ali no clutch, ele tinha acertado todos, cara. Ele tava 7 de 7. Só que aí no clutch, mano, a pressão baixou e ele errou tudo, cara. E Houston foi muito bem capitalizando em cima disso. O Houston carimbou as bolas que precisava carimbar. O Sengun foi gigante no clutch time, Durant foi gigante. E aí, né, com uma run de 17-5 nos últimos 4 minutos de jogo, Houston buscou a virada e fechou o jogo com a vitória. 122-115 foi o placar final. Houston chega à sua 6ª vitória na temporada. 6ª vitória na temporada para Houston. 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Se recupera da derrota para San Antonio. E o Bucks, cara, sofre uma derrota bem frustrante em casa, mano. Um jogo onde o Bucks foi melhor durante a maior parte da partida. Infelizmente, para Milwaukee, o clutch foi muito ruim. O Doc Rivers também tomou algumas decisões de rotação que eu achei meio equivocadas, né? Por exemplo, ele fechou o jogo com uma lineup muito baixa. Tipo, ele pegando uma lineup com Durant, com Alperen Sengun, ele fechou com Ryan Rollins, AJ Green e Gary Trent. Faltou altura para Milwaukee no final do jogo, para pegar um rebote, para contestar melhor um arremesso. A end one que o Durant conseguiu ali na reta final, end one clutch, foi pra cima do Gary Trent, jogador mais baixo do que ele. Depois, entrando no minuto final, o Durant matou uma bola que virou o jogo de novo, que colocou o Houston na frente, que quem tava contestando ele era o Ryan Rollins. Ou seja, 2 bolas importantíssimas do Durant, quem tava marcando eram jogadores mais baixos do que ele. E aí não dá, velho. Não dá pra você botar um cara mais baixo que o Durant pra contestar ele.
Porque não vai conseguir contestar o Durant, mano. Tem que colocar quem? Miles Turner, Giannis. Pô, velho, fechava com o Bob Portis, mano. Bob Portis fez um bom jogo, fechava com ele. Altura, fechava com o Caio Kuzma, fechava com o Amir Coffey. Então, assim, o Doc Rivers, ele tomou algumas decisões equivocadas, mas, assim, passa longe, na minha opinião, de ser o grande culpado pela derrota. Pra mim, mesmo sendo cruel falar isso, pra mim o grande culpado pela derrota foi o Giannis, cara. Porque o clutch dele foi horroroso. Foi horroroso. É foda falar isso, porque até os últimos 2 minutos de jogo, a atuação do Giannis era monstruosa. Mas, mano, o clutch é onde separa, né, os homens dos meninos. E nesse clutch específico, o Giannis foi menino, né? Pô, essa imagem é muito foda, essa aqui, ó. Essa imagem é uma pica, moleque. É uma pica essa imagem. Mas enfim, é isso, cara. Vitória de Houston. Ah, Luiz, então você vai pedir desculpa pro Doka, né, pelas críticas que você fez. Não, porque Houston apresentou os mesmos problemas que apresentou contra San Antonio. A diferença é que nesse jogo, o Durant foi absurdamente decisivo, Şangün foi decisivo, e o Giannis errou tudo no clutch. Se você perguntar, Luiz, a atuação de Houston foi maravilhosa? Não, não foi. A defesa foi problemática, o Giannis tratorou o Houston durante todo o jogo e fazendo sempre a mesma coisa. Bolinha no post, ficava com a bola, usava o corpo. Se dobrasse, ele soltava a bola pra fora e alguém arremessava de 3 e acertava. Se não dobrasse, ele ia pra cesta. O Giannis fez isso o jogo inteiro e o Houston não conseguiu fazer nada. Não conseguiu parar. O Doka não conseguiu parar o Giannis em momento algum, tirando nos últimos 2 minutos. Onde foi muito mais demérito do Giannis do que mérito da defesa de Houston. Vamos também falar a verdade aqui. Então a defesa de Houston seguiu problemática nesse jogo. O ataque viveu de novo das individualidades. Não foi que o ataque de Houston foi, meu Deus, que ataque brilhante. Não, não. O ataque de Houston se baseou em Durant, Şangün e Rich Shepard no segundo tempo. Esse foi o ataque de Houston. Não teve uma troca de passes, não teve uma... Nossa, que desenho tático, que jogada bem desenhada. Não, não teve. Não teve. Então, não. Eu sigo sendo um crítico ao trabalho do Doka nessa temporada. Para mim, o trabalho dele segue tendo problemas. Só que Houston é um time com tanto talento, com tanto jogador pica, que mesmo com o técnico não fazendo um grande trabalho, Houston vai ganhar jogos. Por quê? Porque é muito talento, porque é Kevin Durant, porque é Alperen Şangün. Esses caras vão decidir jogos. E hoje foi o caso. Então não retiro nada que eu falei sobre o Doka. Nada. O trabalho dele segue sendo absolutamente questionável. Absolutamente questionável. Era para esse Houston ser muito mais sólido defensivamente e era para esse Houston ser um time muito mais inventivo, muito mais criativo no ataque. Por quê? Porque tem material humano para isso. Então, não, sigo criticando o Doka, assim como eu sigo achando que o Bucks é um time bom, um time melhor do que muita gente pinta. Cara, assim, tirando o clutch time, cara, o Bucks fez um jogaço. Um puta primeiro tempo, um terceiro quarto muito bom, apesar de ter sofrido com o Durant. E até os últimos 2, 3 minutos, o quarto período do Bucks também era bom. Se o Giannis não tivesse errado os lances livres que ele errou, o Bucks tinha ganhado o jogo. Tinha ganhado. Eu ia vir aqui e criticar a rotação do Doc Rivers no final do jogo, mesmo com a vitória do Bucks? Provavelmente sim, porque eu critico tudo. Eu sou um cara meio chato. Mas assim, ia passar batido, porque o Bucks teria ganhado do Houston. Porra, que vitória absurda. Só que não, o Giannis errou e aí perdeu. Isso não muda o fato de que a temporada do Bucks até aqui ela é muito boa. O time é muito bom. Está sendo muito bom. Vai permanecer sendo muito bom até o fim da temporada? Não sei. Talvez não. Talvez role uma regressão à média. Mas eu ainda acho que o Bucks é um time muito bom, muito melhor do que muita gente pinta. Assim como eu acho que Houston deveria ser um time muito melhor do que de fato é. Enfim, é isso. Vitória de Houston merecidíssima pelo clutch time, pelo Durant, pelo Alperen Şangün. Esses caras mereceram muito a vitória. O que você achou do jogo, meu amigo? Comenta aí. Se gostou do vídeo, peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com a galera. Não se esqueça de ir lá na Centauro, dar uma conferida nas promoções e usar o cupom SWISH10 para garantir 10% de desconto. E é isso, tá? Provavelmente eu devo voltar só amanhã, tá? Eu acho que hoje à noite eu vou dar uma descansada, aproveitar o domingão aqui nos meus pais. A menos que aconteça algo muito extraordinário. Mas se não for o caso, eu volto amanhã com o Switch TV Show. Aí sim a gente vai dar uma geralzona na rodada. Pra galera aí, né, que está carente do meu conteúdo de NFL, amanhã vai ter o resumo do Domingão de NFL, tá bom?
Não deu tempo de eu postar os meus palpites pra rodada. Não deu tempo, essa semana foi meio caótica. Mas amanhã eu venho pra falar, né? Pra dar... Ih, lá ele. Amanhã eu venho pra falar, né, sobre o Domingão de NFL, que teve alguns joguinhos bem interessantes. Como, por exemplo, o Miami Dolphins vencendo o Buffalo Bills, para alegria de Paulo Antunes. Então amanhã tem resumo da rodada da NFL, tem resumo da rodada da NBA no Switch TV Show. Amanhã, se tudo der certo, também vai ter Switch Convida, não. Switch Responde, responder as perguntas de vocês. Vai lá na aba Comunidade, que tem lá o postzinho para você mandar sua pergunta pro Switch Responde. E é isso, minha gente. Obrigado, tá? Tamo junto, grande abraço, ótimo fim de domingo para você. E até a próxima!